Olá pessoal, meu nome é Rafael Silva, eu sou doutorando no programa de pós-graduação em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais e resolvi gravar esse vídeo rápido para tratar de um tema que no meu último vídeo, dedicado ao mito de Teseu e à ideia da fundação mítica do poder na violência, eu não tratei por uma questão de tempo, né? Lá o vídeo acabou ficando muito longo e essa ideia de uma recepção do mito de Teseu e de vários mitos relacionados com ele, eu não consegui desenvolver, pelo menos não consegui desenvolver bem, e resolvi gravar esse outro vídeo rapidamente para deixar claras algumas das minhas ideias sobre recepção clássica. Então, embora esse vídeo acabe funcionando como uma espécie de complemento lá para a exposição sobre Teseu no âmbito do curso sobre mitologia clássica no apoio pedagógico, e quem não conhece, né, esse curso, eu sugiro que dê uma olhada, confira. Vou colocar o link para essa exposição sobre Teseu aqui em cima. Em todo caso, enfim, vale a pena dar uma conferida, porque lá eu falo sobre o mito de Teseu na antiguidade, assim como vários outros mitos vêm sendo tratados no âmbito desse curso, né? Eu já falei sobre a ideia da criação do universo, a criação da humanidade, a condição humana, o mito de Deméter, o mito de Hermes, o mito de Héracles e dessa última vez também o mito de Teseu. Mas para propor aqui breves considerações sobre recepção clássica, é preciso que a gente remonte a um aspecto do que a gente pode entender como história dos estudos literários e que diz respeito ao advento da estética da recepção enquanto uma forma de abordagem dos textos dentro, né, dos estudos literários, que teve início, a gente costuma considerar, por volta da década de 60 e que contribui para uma visão renovada de inúmeros objetos de estudo nos mais diversos campos da literatura e mesmo de outras artes. Ela ultrapassa o tipo tradicional, né, de trabalho daqueles que lidavam com esses campos, preocupados, não é, em rastrear fontes e influências ao longo da tradição literária ou ao longo da tradição cultural, artística cultural, tá? Porque numa chave de, digamos, literatura comparada ao molde clássico francês, né, então a littérature comparée de matriz francesa, que a gente encontra desde o início do século XIX, ou mesmo daquilo que em alemão se chama de Quellenforschung, né? Então pesquisa de fontes, né? Quellenforschung, ou seja, uma pesquisa bibliográfica das fontes em chave alemã, não é? Segundo a tradição alemã. Essas tradições elas tendiam a valorizar muito o que eram as semelhanças desse diálogo cultural, ou seja, analisavam obras modernas, obras contemporâneas, mas sempre com o olhar voltado para o passado, tentando identificar aquilo que permanecia, aquilo em que as obras modernas ou contemporâneas eram devedoras das obras clássicas, eram devedoras das obras antigas. A gente pode citar alguns exemplos de obras clássicas nesse sentido, como o manual, né, escrito por Marius François Guiard e Jean-Marie Carré, em 1951, e que é uma obra considerada ainda importante no âmbito da literatura comparada, e dentro da tradição germânica, a obra monumental do Curtius, né, sobre a literatura europeia, não é? Enfim, desde a Idade Média, passando aí pelo Renascimento, na sua recepção, a gente pode dizer, ou na sua manutenção de temas tradicionais antigos, sobretudo latinos, né? Em todo caso, essas obras, como eu sugeri, procuravam ressaltar o que havia de semelhante entre obras posteriores e aquelas que as precediam. Temporalmente, é claro, mas também em termos hierárquicos, né? Essa ideia de uma precedência das obras clássicas, ela se dá em termos históricos, né? Porque elas vêm antes, mas ela se dá também em termos valorativos, muitas vezes, no sentido de que elas seriam melhores, né? Elas seriam mais puras, enfim, as concepções de valor, elas vêm muito relacionadas a essa ideia de uma busca por fontes e influências.
Esse tipo de concepção mais tradicional, né, que vigiu durante todo o século XIX, boa parte do século XX, até meados do século XX, já foi devidamente questionado, tanto no âmbito da literatura comparada. A gente pode pensar nas propostas de René Velick, tá? Ele tem textos da década de 50 importantes lá nos Estados Unidos, em que ele, enfim, questiona com razão a literatura comparada em chave francesa, e mesmo essa abordagem alemã, mas também no campo do que veio a ser conhecido, e que aqui mais me interessa, como estética da recepção, com os trabalhos do Jauss, do Isa, e a gente pode pensar também em outros pesquisadores. Tá? Seria possível, por exemplo, evocar o nome da Julia Kristeva, com a sua proposta bakhtiniana de intertextualidade, pretendendo oferecer uma forma mais dinâmica de compreensão do jogo de remissões entre os textos, e outros nomes importantes. Né? Essas outras referências poderiam incluir, obviamente, o próprio Bakhtin, que tem um trabalho importante sobre dialogismo, não é? A forma como essas criações verbais elas se dão sempre num diálogo de criação, recriação, tradição e traição desse legado mais tradicional, mais clássico. A gente obviamente poderia evocar ainda Roland Barthes, Stanley Fish nos Estados Unidos e muitos outros, tá? Mas o que mais me interessa disso tudo é que a partir dos anos 50 ocorre uma verdadeira virada na compreensão da lógica de produção cultural, obviamente produção literária também. Né? Passa-se a levar em conta, além, né, dos elementos mais tradicionais, ou seja, das permanências, ainda o jogo de forças, né, entre passado e presente, a ênfase modificando-se com tudo. Tá? Ou seja, dentro desse jogo de forças entre passado e presente, o foco deixa de ser a manutenção daquilo que o presente deve ao passado, ou seja, a gente sai de uma lógica, de uma balança comercial, não é, em que se pesa quanto o presente deve ao passado, na medida em que é influenciado por ele, por ideias, por obras, por nomes, e nesse sentido abandona-se a abordagem mais típica da tradição clássica ou do legado clássico. Existem muitas obras com esses títulos, né? Uma bem imponente é do Bulgar, que se chama simplesmente The Classical Tradition, né? E que vai desde obras da Idade Média até as obras do modernismo. Ele chega a Joyce, por exemplo, a Virginia Woolf, e nessa chave de tentar então entender a tradição clássica, a ênfase é nas permanências, é naquilo que fica. Com essa mudança, de alguma forma instaurada pelo paradigma da estética da recepção, estética do efeito, ou simplesmente recepção, a concentração passa a se dar no processo de recepção dos textos, no processo de recepção dos produtos culturais, ou seja, nas diferenças instauradas pelo presente que retomam o passado. Obviamente, algo desse movimento já se encontrava no diálogo que Jorge Luiz Borges delineava com as propostas do T.S. Eliot. Né? O T.S. Eliot tem um texto importante sobre tradição e talento individual, em que ele faz uma espécie de balanço crítico da tradição crítica em língua inglesa, não é, por oposição à tradição crítica em língua francesa. E o Borges, dialogando com isso, ele escreve um ensaio chamado O Escritor Argentino e a Tradição, salvo engano é esse o título, em que ele faz uma série de considerações muito interessantes sobre a possibilidade de pensar a tradição de uma forma menos colonizadora. Os termos não são propriamente esses, enfim, o Borges é um escritor sensacional, seria absolutamente impossível fazer uma perífrase aqui do que ele propõe, mas nós, enquanto brasileiros, é muito interessante lembrar ainda que esse texto do Borges faz pensar muito num texto do Machado, do final do século XIX, que tem um título meio geral, eu esqueci agora, mas cujo subtítulo, que é inclusive mais famoso, é Instinto de Nacionalidade, em que as propostas do Borges e de alguma forma do próprio Eliot estão já contidas, tá? na pena ali de Machado, né? Nas propostas que ele oferece ao escritor brasileiro,
na ideia de uma literatura, digamos, que obviamente, sem deixar de ser brasileira, se arroga a prerrogativa de lidar com diferentes temas da tradição literária. Tá? E isso só para dizer, então, que esse movimento instaurado pela estética da recepção na década de 60, ela tem precursores, né? Ela tem ideias anteriores que já lidam com a proposta de promover uma reviravolta na forma de compreensão desse diálogo cultural. Deixar de levar em conta simplesmente as semelhanças, aquilo que o presente deve ao passado, mas compreender o presente em seus próprios termos também, naquilo então que ele propõe em termos de transformação. Obviamente, as propostas do Borges, elas são ainda mais radicalizadas em outros textos dele, tá? A gente pode lembrar aqui os textos sobre Pierre Menard, autor de Quixote, e Kafka e seus precursores, em que lá já temos aí uma proposta, embora obviamente em chave literária, com um teor crítico muito próximo, sim, um espírito muito próximo desse que nós vamos encontrar em trabalhos mais preocupados com a recepção, né? Em todo caso, aplicadas especificamente ao campo dos estudos clássicos, esse tipo de proposta encontra excelente formulação nos compêndios organizados por Charles Martindale e Richard Thomas, num compêndio de 2006, e num outro compêndio organizado por Lorna Hardwick e Christopher Stray em 2008. Esses materiais estão disponibilizados em nossa pasta do Drive. Para quem não conhece o meu canal, eu sempre disponibilizo na descrição dos vídeos todo o material que eu consigo encontrar em PDF. Então eu deixo lá disponibilizado em pastas do Drive, a fim de propiciar, né, o acesso a quem tiver interesse em aprofundar. Esses materiais que eu listo aqui são em inglês, infelizmente, mas há outros, já há materiais sobre estética da recepção em chave de recepção clássica, também em português, né? Tem um artigo da Anastasia Bacodiani, de 2018, traduzido para o português, que reflete sobre a função pedagógica que a estética da recepção, ou a recepção clássica, pode apresentar, né? Então, pensar em meios onde a recepção dos clássicos pode cumprir uma função pedagógica. E existem outras referências possíveis, tá? Por exemplo, Martin Winkler é um estudioso que pensa aí na interface filológica da área dos estudos clássicos com o cinema, por exemplo. Isso tudo é muito interessante. Essa era a apresentação, digamos, teórica que eu gostaria de fazer, que eu acho que vale a pena ter em mente quando a gente pensa no que significa falar de recepção clássica, tá? No que a recepção clássica inaugura de novo com relação à abordagem voltada para a tradição clássica. E feitos esses esclarecimentos, a gente pode então pensar no mito de Teseu, que eu gostaria de abordar. A gente pode pensar aí no que é uma recepção clássica mais tradicional, né, com objetos mais tradicionais, então, dentro da literatura, por exemplo, e pensar na sobrevivência ou na permanência, na reescrita de Teseu, do Minotauro, de Ariadne, dentro da literatura. Isso, mais contemporaneamente, inclusive dá resultados muito interessantes. A gente falou de Borges, né? Borges, ele tem um conto chamado A Casa de Asterion, que é interessantíssimo. É um conto muito breve. Eu vou colocar um link para vocês terem acesso, quem tiver interesse, a uma tradução desse conto para o português. Ele tem lá 4 ou 5 parágrafos no máximo. É bem curtinho mesmo. Mas nele, Borges se propõe a, de alguma forma, representar da perspectiva do Minotauro a vida dessa criatura. E essa inversão de perspectiva ela é interessantíssima, porque na forma tradicional de lidar com o mito, o Minotauro é simplesmente um monstro totalmente desumanizado, mortífero, cruel, enfim, muitas vezes pintado com tintas muito negativas. Ao instaurar a perspectiva do próprio Minotauro e trazer isso para o centro do conto, Borges promove um deslocamento radical que nos leva a questionar quem é o Minotauro, né? Eu, lá no vídeo, não pude desenvolver isso muito, mas ele é filho de Pasífae, uma mulher, a mulher do rei Minos, com um touro. O touro
que o rei Minos havia prometido sacrificar a Poseidon, caso ele saísse do mar, não é, e fosse de alguma forma, enfim, manifestado pelo próprio Poseidon, mas assim que Minos o vê, ele o considera tão belo que resolve guardar para si esse touro, sacrifica outro em homenagem a Poseidon, e enfurecidíssimo, né, com a impiedade de um perjúrio, Poseidon, enfim, leva, por meio de Afrodite, a que Pasífae se apaixone por esse touro e tenha relações sexuais com ele. Então, Pasífae recorre a Dédalo, que cria um expediente para que aquela mulher pudesse transar com o touro. Né? Ele cria uma espécie de máquina de madeira, que simula ali uma vaca. Pasífae entra dentro dessa vaca de madeira, coberta com couro, e o touro transa com ela. O fruto dessa união, de um ato de zoofilia, é o Minotauro. Tá? Então, quando Borges traz a perspectiva desse Minotauro, ele deixa de ser essa criatura monstruosa, bestial, e que, mal nascida, já foi trancafiada numa espécie de labirinto criado pelo próprio Dédalo, por ordem de Minos, para a manutenção, né, para a guarda dessa criatura bizarra, e ele ganha um ar humanizado. Tá? Então eu recomendo que vocês leiam o conto porque ele é muito tocante, é uma experiência incrível testemunhar a forma como Borges potencializa esse mito antigo e consegue ressignificá-lo de forma tão incrível. Inclusive a gente poderia aí pensar na condição do escritor argentino, na condição do escritor colonial, tá? Ou decolonial, enfim, nesse lugar, né, ou nesse entrelugar em que o intelectual na América Latina se encontra. Eu acho que muito do que se encontra em jogo ali, nesse conto de Borges, passa por isso. Tá? Mas há outras formas de recepção desse mito. Tá? Enfim, o mito de Ariadne e Dioniso, enfim, Ariadne depois de alguma forma ter se afastado ali de Teseu, é muito importante para Nietzsche, por exemplo. Isso aparece na sua filosofia. Tá? A gente tem os ditirambos que Nietzsche escreve no final da vida, lá por volta de 1885, em que esse tema é amplamente tratado. Mas mesmo nas suas obras em prosa, a presença de Ariadne, Dioniso, é muito importante e cumpre ali um papel importante, tá? Um papel filosófico no seu pensamento. Eu, obviamente, não vou ter tempo de entrar aqui nisso, mas faço a referência para quem tem interesse em pesquisar. Outras formas de pensar, não é? Para além da literatura, a gente pode pensar na permanência do touro, na permanência de uma ideia de Minotauro nas pinturas de Pablo Picasso. Tá? É muito importante na obra desse pintor espanhol, todas as imagens de touro, todas as imagens de Minotauro. Obviamente, ele está jogando aí também com o imaginário das touradas, não é? Na Espanha, um ideal de masculinidade, um ideal de latinidade, inclusive, mas que passa também por uma reflexão sobre esse Minotauro, essa criatura híbrida. Em alguma medida, o próprio Picasso, enfim, se projeta nisso um pouco. Né? Eu tive a possibilidade de ir a uma exposição no ano passado, que aconteceu no Museu Cicládico, em Atenas, em que era proposta uma comparação entre a arte cicládica e a arte de Picasso. Obviamente, em termos lá de um certo primitivismo, aqui Picasso recorria, não é, ao ler, ao receber essas obras de arte cicládica. Não é? Para quem não sabe, cicládico é um adjetivo que faz referência a tudo que diz respeito às ilhas Cíclades, aquelas ilhas do meio do mar Egeu, em torno, né, Delos, Naxos, Paros, Antíparos e tantas outras. E o touro e o minotauro, obviamente em referência a Creta, são referências importantes para Pablo Picasso. Mais próximo de nós, pensando em termos de cinema, né, de séries, vou fazer referência aqui a um trabalho que eu e minha companheira, a Sara Anjos, nós defendemos dentro de um colóquio sobre séries, em que nós analisamos a série Dark, né, uma série muito famosa da Netflix, que teve início em 2017, salvo engano, né, 2018,
e que terminou nesse ano de 2020. Uma série interessantíssima, onde então, né, vários elementos clássicos, vários elementos medievais, de toda uma teologia judaico-cristã estão presentes, com implicações muito importantes para o enredo da série. Eu não vou, obviamente, tentar resumir aqui a proposta que eu e Sara Anjos defendemos, mas eu vou deixar aqui embaixo o link para o momento dentro do evento em que a nossa exposição de 15 minutos teve lugar. Tá? Quem tiver interesse, quem já tiver assistido a série e quiser ver uma análise em chave de recepção clássica, enfim, obviamente muito curta por uma questão de tempo, eu sugiro que clique, vá lá e visite essa reflexão. Inclusive, se tiver comentários a fazer, deixe os comentários. Nós pretendemos publicar um texto sobre isso e todo comentário, crítica, sugestão é muito bem-vinda. Enfim, então, mais uma possibilidade. Por quê? Dentro dessa série Dark, há todo um jogo ali com uma peça em que Ariadne seria uma personagem importante. A Ariadne que oferece o novelo de linho para Teseu, para que ele se oriente dentro do labirinto, consiga não apenas vencer o Minotauro, mas sair desse labirinto, encontrar um caminho ao longo das intricadas vias desse labirinto. Essa imagem é importantíssima para o que se encontra em jogo em Dark, porque Dark trabalha com uma ideia de perder-se nas temporalidades, um verdadeiro labirinto, não é? Espaço temporal que encontra ali no fio de Ariadne uma metáfora bastante produtiva e que é replicada em termos de imagem ao longo da série inteira, tá? Não apenas uma das personagens principais, Marta, encena essa peça, mas há, enfim, nas suas falas, um jogo muito intricado com esse mito de Ariadne, Teseu e o Minotauro, tá bem? Bem, essa é uma outra referência. Uma outra referência ainda possível é ao ato de contação, né, que tem sido retomado atualmente, com objetivos pedagógicos, muitas vezes. Eu já fiz referência ao conto de mitologia, né, um projeto da Faculdade de Letras da UFMG, e volto a fazer referência a eles, porque numa das contações, mais uma vez promovida por Sara Anjos, minha companheira, foi feita a narrativa do mito de Ariadne, da perspectiva de Ariadne. Então, essa mudança de perspectiva, mais uma vez, é interessantíssima, porque no mito tradicional, Ariadne praticamente não tem voz, não é? Ela é uma princesa que ajuda Teseu, é eventualmente abandonada, esquecida ou raptada, de certa forma, não é? Por Dioniso, em detrimento de Teseu. Em todo caso, Teseu e Ariadne se afastam, sem qualquer consulta à vontade explícita de Ariadne. Tá? Esse é um detalhe. Ariadne não é consultada de todo. E aí, quando essa perspectiva é invertida e a dimensão androcêntrica da narrativa é modificada, a gente tem muitas transformações no que esse mito pode significar, no que esse mito pode nos dizer. Então, eu vou colocar mais uma vez o link aqui embaixo, imediatamente para o momento em que Sara Anjos começa a sua narrativa, para que vocês tenham acesso a esse material e possam eventualmente usar isso, né, para refletir, usar isso em termos pedagógicos e tal. Bem, eu acho que assim já fica bem sugerida, não é, a riqueza de possibilidades de pensar a recepção clássica de um mito como esse de Teseu e de outros que giram em torno do dele. Faço referência muito rapidamente aqui ainda, só para terminar, a dois filmes, não é, meio hollywoodianos, que eu confesso não ter assistido, tá? Mas eu pesquisei para encontrar essas referências. Aparentemente no filme Fúria de Titãs 2 há uma referência a um Minotauro, não é, como adversário de Perseu. Não que seja o Minotauro do mito, mas há ali a permanência de uma figura de Minotauro, e a gente poderia eventualmente tentar entender os deslocamentos, as mudanças que essa reconfiguração no cinema para a grande massa, não é, eventualmente até para o público infanto-juvenil, implica. E aparentemente ainda num outro filme chamado Imortais, de 2011, há o labirinto do Minotauro,
mas esse labirinto, ao que tudo indica, mais uma vez eu também não assisti esse filme, mas ao que tudo indica ele é localizado no Tártaro, né? Então, assim, mais uma mudança considerável. Enfim, eu não vou entrar aqui nos detalhes, porque como eu não assisti, eu só li algumas resenhas bem rapidamente, eu não posso dizer muita coisa. Mas essas são referências interessantes para pensar sobre a permanência de um certo imaginário. Muitas vezes as mudanças são enormes, são muito maiores do que as permanências, mas é interessante tentar compreendê-las porque elas são significativas. Elas podem, inclusive, mostrar para nós, né, estudantes de clássicas, pessoas interessadas nos estudos clássicos, o lugar que esses mitos ocupam hoje, no imaginário popular, tá? No imaginário geral, no imaginário infantil. Então, eu acho que esses materiais são bem interessantes. E só para terminar, eu faço aqui referência ainda muito brevemente a um livro escrito pela Ruth Silviano Brandão com o título de Minotauro, o Insuportável Desígnio. Tá? É um livro muito bonito, editado aqui na cidade de Belo Horizonte pela editora Casa a Escrever. E eu li, né, com o propósito de compreender o que a Ruth Silviano Brandão fazia com esse mito de Minotauro, e é muito interessante. Né? Ela abre essa proposta com uma referência ao Marcel Detienne, do livro A Escrita de Orfeu, e com uma referência ao Jorge Luiz Borges, justamente o conto A Casa de Astério. E são vários pequenos quadros poéticos, tá? Ou, eu acho que poéticos, em prosa, de uma poesia em prosa, em que a perspectiva desses outros, desses excluídos, o Minotauro, figuras femininas as mais diversas, são trazidas ali para o centro da reflexão e desdobradas em reflexões poéticas muito instigantes. Então fica aí a sugestão de uma leitura bem contemporânea, né? A Ruth Silviano Brandão publicou esse livro há pouco tempo, tá? Eu acho que em 2015. Então, e é um livro com ilustrações da Júlia Panadès, não é da Júlia Panadès, e fica aí a sugestão, então, enfim, de outro material para pensar a recepção do mito de Teseu. Obviamente, esse vídeo não faz parte do nosso curso lá sobre mitologia clássica, é uma espécie de complemento para quem tiver interesse, para quem eventualmente quiser ler ou pesquisar um pouco mais sobre recepção clássica. Então fica aqui esse material. Agradeço muito a quem teve a paciência de acompanhar. Um forte abraço e até a próxima.